Bom dia. Nós estamos lendo, meditando em Marcos, no Evangelho de Marcos. E hoje nós estamos dando continuidade a Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12. Ontem nós lemos até o versículo 11. E no primeiro dia da semana dos pães, o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram, onde deseja que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa. Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhe: ide à cidade, certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado, e pronto, ali fazei os preparativos. Primeiro dia, da festa dos pães sem fermento. Os discípulos de Jesus então perguntam: mestre, aonde o senhor vai querer que nós façamos, o local para prepararmos a ceia? Mas Jesus já tinha preparado isso de antemão. Aí ele falou, pegou 2 discípulos, enviou a força da cidade próxima e falou: olha, quando vocês chegarem vai vir um homem com um cântaro, uma vasilha de carregar água. Vocês o verão, ele virá ao seu encontro. Segue ele. Uma das maneiras de se identificar esta pessoa é exatamente o cântaro de água. Exatamente porque a tradição judaica, homens não faziam esse tipo de coisa, quem fazia eram as mulheres. Quem carregava água, buscava, levava água eram as mulheres e não os homens. Então o fato dele estar com um cântaro de água, buscar água, era uma maneira de ser identificado. Então Jesus mandou eles, ele encontrou essa pessoa, falou: olha, vai, encontra ele, segue. Aí na casa que ele entrar, pergunte ao dono da casa onde está a sala, o ambiente preparado para a ceia, que o mestre mandou perguntar. E eles foram. Partiram, pois, os discípulos, chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós é este que come comigo, me trairá. Então os discípulos foram, fizeram o que Jesus tinha determinado, aqueles 2 discípulos, encontraram o homem com cântaro, o seguiram e foram até a residência e lá perguntaram, onde o mestre quer perguntar onde é o ambiente para nós fazermos a ceia. Também gostaria de salientar que naquela época a maioria das casas tinha um ambiente, uma sala preparada sempre para as pessoas que quisessem fazer a ceia, pudessem ali reunir livremente. Mas neste caso aqui, Jesus já tinha antecipadamente reservado. Então ele foi, os discípulos organizaram, prepararam tudo, e à tarde Jesus foi então com os 12 discípulos. E quando Jesus estava ali com eles, ceando, aí Jesus disse: olha, afirmo com toda certeza que um desses 12, um que está aqui na mesa comigo, ceando junto aqui, me trairá. É um dos que estão aqui, é um traidor. Eu fico imaginando a reação, que é algo complicado, principalmente para os outros 11, ao ouvir a afirmação que um deles é um traidor. Jesus não disse que poderia ser, não. Ele disse com toda certeza: vos afirmo que um dentre vós
este que come comigo me trairá. Com toda certeza, um de vocês vai me trair. Eles ficaram consternados. E lhes afirmava, é certo que não serei eu? Mas asseverou-lhe Jesus, é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. E quando falou, então os discípulos começaram a falar, eu não sou, com certeza não sou eu. Deve estar explicando, não, jamais eu faria isso. Né? Mas Jesus falou, não, é um dos 12, é um de vocês, com certeza vai me trair. Eles conheciam Jesus, sabiam que o que Jesus falava era verdade. Então, naquele momento, eles tinham a certeza que tinha um traidor no meio deles. Dos 12, um era um traidor. Jesus afirmou, melhor, reafirmou que seria assim. O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. Falei, não, é o Filho do Homem, Jesus, vai acontecer comigo aquilo que já está escrito. Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi revelado, exatamente assim que eu seria traído. Vai acontecer exatamente isso. Entretanto, infeliz é o traidor. Seria melhor se ele não tivesse nascido. Ou seja, diante das consequências dos atos dele. Seria melhor que não tivesse nascido. E quando ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e serviu aos seus discípulos, declarando, tomai isto, é o meu corpo. Na ceia, estão ali ceando, reunidos, Jesus pega o pão, fala com o Pai, abençoa o pão, distribui para os discípulos, tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus já tinha nos dito que ele é o pão que desceu do céu. Ele tinha dito que quem não comesse da carne dele, não bebesse do sangue dele, não teria parte com ele. Aqui para simbolizar tudo isso, ele pega o pão e fala, olha, depois de abençoar, toma, comei. Isto é o meu corpo. E partiu-se declarando, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e entregou aos discípulos e todos beberam dele. Então ele revelou, isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Depois comer o pão, pega um cálice, o cálice, todo bebe daquele vinho, daquele suco sem fermento. E falam quando a Bíblia fala em vinho, nem todos os casos, depende das traduções, depende do momento. A maioria está falando exatamente do suco. O suco forte, mas sem fermento. E Jesus então pega e abençoa e fala, olha, então revelou, isso é o sangue, é o meu sangue da aliança. A aliança de Jesus foi como fazer com vocês, fazendo com o povo, com Israel de Deus, o qual é derramado para o bem de muitos. Ele já está dizendo, o meu sangue será derramado para o bem de muitos. Ele não disse o bem de todos. Por que não o bem de todos? Porque para muitos o derramamento de sangue de Jesus é para o mal de muitos. Aqueles que não aceitam Jesus, aqueles que não aceitam o Evangelho, é para o mal deles, é para a perdição. Jesus é pedra angular. Então muitos acham, não, isso é para o bem de todos. Não, Jesus diz, é para o bem de muitos. Para os que aceitam Jesus. Aceitar não é abrir a boca e falar, eu aceito, não. Aceitar é aceitar as normas, diretrizes, as ordenanças do Senhor. E os que aceitam e vivem de acordo com ela, é para o mal deles. Agora, os que vivem em contrário, é para o mal deles. Porque este sangue é testemunha contra eles, e eles, então, vão para o sofrimento, a desonra e morte eterna.
Isso é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Jesus, depois de abençoar, falou, olha, com toda certeza, nunca mais, eu jamais volto a beber vinho, suco, a não ser naquele grandioso dia no reino. Ou seja, ele estava afirmando, falou, olha, eu estou partindo. Eu estou indo. Os discípulos não sabiam, não entendiam bem, mas Jesus já estava simplesmente já falando, revelando, se despedindo. Falou, tá, o meu momento chegou. A minha partida chegou. Foi a última ceia de Jesus com os discípulos. A despedida foi onde ele fez a afirmação e determinou que nós deveríamos assumir o sangue e a carne dele. Depois que seu, então, já depois de haver ceado, cantaram um salmo e partiram para o Monte das Oliveiras. Em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, em toda a vida de Jesus, nós só vemos um único lugar, uma única vez que Jesus cantou, participou de um canto, foi que depois da ceia. Por que eu falo isso? Porque hoje nós vemos igrejas em ministérios, uma cantoria desenfreada. Tem um tal de ministério de canto. Tem ministério de dança que não existe na Bíblia. Não existe ministério de dança na Bíblia, não. A igreja do Senhor não tem ministério de dança. Tem outras igrejas que o canto toma a maior parte do culto. Canto é louvores, é mais louvores, é mais louvores, é mais cantoria, é mais cantoria. A igreja do Senhor é palavra, é evangelho. Jesus somente cantou um salmo antes de partir para o Monte das Oliveiras, onde depois ele foi preso. Uma única vez que nós vemos isso. Somente aqui. Marcos 14, versículo 26. Então Jesus nos advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus falou, todos vocês vão me abandonar ainda. Jesus já tinha dito, olha, um de vocês vai me trair, estou me despedindo porque eu já estou partindo, e mais, todos vocês vão me abandonar. Que também está escrito, Jesus, toda a vida de Jesus foi revelado pelos profetas, estava nas escrituras sobre a vida dele. Nascimento, vida e morte. Estava revelado. Já estava revelado que ele seria abandonado. Ele falou, olha, eu vou ser abandonado. Todos vocês me abandonarão. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. Falou, mas depois que eu morrer, depois da ressurreição, eu vou aparecer ressurreto e vou adiante de vocês para a Galileia. Ou seja, Jesus está mandando, vocês vão para a Galileia, vão encontrar comigo na Galileia, como aconteceu. Nós vamos ver mais à frente. Aconteceu exatamente assim, depois que ele ressuscitou. Ele tinha mandado os apóstolos para a Galileia e foi. Pedro exclamou, mestre, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Ele falou, mestre todo mundo, todos aqui podem abandonar, eu jamais vou te abandonar. Às vezes nós fazemos essas afirmações. Às
vezes porque nós queremos, só que nós não conseguimos. Quantas vezes eu vejo pessoas falar, não, jamais eu vou abandonar o Evangelho, jamais eu vou abandonar Jesus. Logo em seguida você vê as pessoas nos erros, nos pecados, nas práticas erradas. Abandonaram Jesus. Aí você até pergunta, mas como você disse? Você abandonou Jesus? Não, eu não abandonei. Só porque houve uma necessidade, eu tive uma necessidade de mentir, eu tive uma necessidade de enganar, eu tive uma necessidade de fazer isso ou aquilo. Nós nunca temos necessidade de afastar de Jesus. Pedro aqui está dizendo, falou, olha, mesmo que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Mas nós veremos. A maioria de nós conhecemos a história. Replicou-lhe Jesus, com toda certeza te asseguro, que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mestre, eu jamais vou te abandonar. Mesmo que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei. Jesus falou com toda certeza, ainda hoje, hein? Esta noite. Antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3. Você não vai negar uma vez só. Você vai me negar 3 vezes. Hoje, esta noite. Não ficou assim. Vamos chegar lá no momento. Fala, mas não, nós não negamos Jesus. Fazemos um monte de coisas erradas. Todo erro, quando nós estamos em desobediência, em rebeldia, em pecado, estamos abandonando Jesus. Quando nós estamos vivendo, agindo fora do Evangelho, nós estamos abandonando Jesus. Nós, na igreja, não falamos, não vamos abandonar. O Senhor é minha vida, eu vou seguir o Senhor para sempre. Mas abandonamos. Jesus foi abandonado por tudo, principalmente pelos seus discípulos. Jesus continua sendo abandonado por nós que quisemos ser discípulos dele. Entretanto, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Jesus falou, não, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante 2. Ele repetiu, falou, jamais. Se for preciso, eu vou morrer ao seu lado, vou morrer com o Senhor, mas jamais te abandono. Aí os outros discípulos também, todos falaram, não, jamais vamos te abandonar. Afirmações vazias, esse tipo de asseverações, nada vale. Nós temos que saber realmente, examinar o nosso coração se nós realmente somos seguidores de Jesus. Nós abrimos na nossa boca, estou disposto a morrer. Falar? Estou disposto a morrer. Mas quando vem a ameaça, aí nós corremos. Nós vamos ver, todos eles correram. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani. E tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Jesus falou com os discípulos, espera aqui, ó. Fica aqui, eu vou lhe orar. Mas levou 3. Levou Pedro, levou Tiago, levou João. Sempre levavam esses 3 juntos. Como foi no caso quando ele foi socorrer lá a Talita, aquela menina que ressuscitou. Então o que ele fez? Não, vem cá vocês, vamos orar mais. Mas Jesus estava, temor. Temor quer dizer medo. Jesus estava com medo. Por quê? Porque ele era carne. Jesus estava como um ser humano igual a nós. E só que ele sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que ele ia ser preso. Ele sabia que ele ia ser, passar por todo sofrimento, humilhações, espancamento. E que depois seria crucificado. Ele sabia que ele ia morrer. Então, sabendo tudo isso, estava com medo. Ele sentiu temor, sentiu medo e profunda angústia. Ah, mas por quê? Porque ele era homem. Ele era carne. Ele estava como ser humano. Jesus sentiu medo.
Jesus sentiu angústia. Ele sabia que dentro de poucos instantes o que iria acontecer. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Rapaz, estou extremamente triste, profundo. Fica comigo, vigia em oração. Me ajuda em oração. Foram momentos de tormento, esses momentos que antecederam a prisão, a morte de Jesus, foi extremo sofrimento, porque ele sabia já o que ia acontecer. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Jesus mais à frente, deixou aqueles três ali mais à frente, orando, falando com Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse momento. Tudo é possível para o Senhor, só pode todas as coisas. Se for possível, você muda essa situação para que eu não tenha que ser preso, não tenha que ser crucificado, não tenha que morrer. Mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Mas somente se for possível, eu só afastar de mim essa sentença. Jesus está falando, orando como um homem carnal. A carne, ele falou: cara, eu sei que eu vou passar, se for possível, só afasta isso. Mas nós vamos ver, nós sabemos da história, Deus não atendeu. Se Deus tem a oração de Jesus que não atendeu, porque não era proposta, o plano de Deus é outra. Deus não atendeu a oração de Jesus, por que todas as nossas orações têm que ser atendidas? Eu vejo alguns petulantes, alguns arrogantes. Ah, não, todas as orações Deus me atende. Mentira! Jesus não atendeu todas as orações de Jesus. Por que ele vai atender as minhas? Não era plano de Deus, o plano de Deus era outro. Às vezes nós achamos, nós queremos que Deus faça algo de determinada maneira na nossa vida. Mas se não for o plano de Deus, às vezes Deus já planejou que nós vamos morrer dessa ou daquela maneira para glorificar o nome dele. Às vezes Deus existe um plano que nós teremos uma ou aquela determinada enfermidade que é para glorificar o nome dele. E nós podemos orar, clamar e não vai acontecer. Paulo conta, nós lemos sobre isso. Paulo clamou a Deus 3 vezes. Deus respondeu para ele e falou: a minha graça te basta. Acabou, esse é esse assunto. A minha graça te basta. Aí Paulo entendeu, glorificou o Senhor. Falou, não, entendo. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Que o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Ele encerrou. Deus não curou. Mas ele entendeu. Jesus clamou: se for possível, afasta de eu ser preso, afasta de eu ser espancado, afasta de eu ser crucificado. Mas não faça a minha vontade, não, Pai, faça a sua vontade. E os planos de Deus já estavam revelados, já estavam profetizados que ia acontecer. A salvação, a nossa salvação, a salvação da humanidade dependia de Jesus. Deus falou: não vou mudar. É claro, Jesus orou, tudo tinha possível, se Deus quisesse. Mas Deus age pela palavra, e a palavra dele era que Jesus tinha que morrer ali. Que assim tu quer. Ao voltar para os seus discípulos, surpreendeu dormindo. Ele disse: Simão, que é Pedro, Simão Pedro, chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orais, para não cair em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas do outro lado a carne é fraca. Jesus ali na frente orou e voltou e encontrou os discípulos dormindo. Ele acorda Pedro e fala: Simão, vigiai, orai e vigiai, para você não conseguir ficar orando comigo 1 hora. Você não conseguiu estar orando e intercedendo junto comigo 1 hora.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que queremos, o que desejamos, mas a carne nos induz para o outro lado. Pedro sabia que tinha que orar, buscar por Jesus. Mas a carne, a vontade da carne, o cansaço, a sonolência o induziu a dormir. Foi por isso que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou repetindo as mesmas expressões. Novamente Jesus vem, olha, acorda ele, volta então orar novamente. E as mesmas expressões, ou seja, a mesma coisa. Pai, tudo que é possível. Se for possível, afasta de mim esse momento. Se for possível, Pai, não permita que isso aconteça comigo. O que eu sei que vai acontecer, mas não seja feita a minha vontade, faça a sua vontade. Não é minha, não, é do Senhor. Eu só estou pedindo, tudo é possível. Se o Senhor puder mudar, bem, que eu gostaria. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabia como justificar-se. Jesus voltou novamente, orou mais, voltou novamente. O Pedro, mas o Tiago e o João estavam dormindo novamente. Eles não tinham o que explicar. O cansaço ali, a sonolência, não tem o que falar. Por isso Jesus falou: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Voltando aí numa terceira vez, lhes admoestou: ainda dormis e descansais? 3 vezes, a terceira vez da volta ainda estão dormindo novamente. Acorda, Jesus ia orar, quando voltava estavam dormindo. Acorda, Jesus vai orar, quando volta eles estão dormindo. Aí Jesus chega nessa vez, mas ainda estão dormindo ainda? Para agora basta. Basta, porque eis a hora chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Falou: chega, agora acabou. Agora terminou. O momento é este. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus sabia que estavam chegando. Jesus sabia. Estavam chegando naquele momento, como nós vamos ver mais adiante. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que está me traindo. Falou: levanta, chega, não se dormir, mas acabou. Chegou a hora. Aquele que está me traindo está chegando agora com tudo. E nós vamos ver depois que Judas, né? Judas Iscariote. Falo Judas Iscariote porque foram 2 Judas. Judas Iscariote, o traidor. Estava chegando com a turma, com as guardas, com tudo que os sacerdotes tinham andado junto com ele. Nós vamos estar lendo a maneira traiçoeira como ele entregou Jesus. Jesus tudo sabia. Ele sofreu. Sofreu durante o ministério dele. Ele sofreu antes de ser preso. Antes de ser morto. Sofreu durante a prisão. Durante a crucificação. Jesus sofreu. Por todos nós. Ele venceu. É o maior. Hoje no céu e na terra, todo joelho se dobra pelo nome dele. Agora eu vejo um bando de pessoas que dizem crente. Eu não posso sofrer. Eu não posso passar por problemas. Eu não posso passar por tribulações. Isso não são crentes, são religiosos. Um bando de religiosos que não conhece a Escritura, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o Evangelho, que não conhece Jesus. Tem um bando de pregadores. Pregador de mentira. Esses pregadores que não estar na frente de Deus só tem que reinar, tem que vencer, tem que prosperar. Isso é conversa fiada, isso é mentira. Não é o Evangelho de Jesus. Nós somos servos, nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos vendo o que passa. Todos falam: não podemos ter medo, nós temos que sempre vencer e tudo. A Bíblia não fala que Jesus teve medo. A Bíblia não fala que Jesus se angustiou.
Nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós continuaremos depois. Lemos hoje até o versículo 42 de Marcos 14. Continuaremos no próximo, a partir do versículo 43. Todas as respostas estão na Bíblia. Tudo que nós queremos está aqui. Não existe nada fora. Vamos parar de comer enlatado, vamos ler o Evangelho. Vamos parar de ficar recebendo só o que estamos entregando. Vamos buscar a resposta em Jesus. Jesus é o Evangelho. Por isso eu sempre digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.